Hoje é domingo, então é dia de ficar em casa, tô até lavando a roupa aqui. E hoje eu vou começar pela primeira vez meu primeiro livro do Stephen King, que é o livro Misery. Eu escolhi esse porque eu não gosto muito de livros de terror, então eu queria começar com algo um pouco mais leve. E eu vi que as pessoas recomendam muito esse livro, que é um dos melhores que ele já escreveu, que é como se fosse um thriller de um autor. Então ele é um escritor de livros e ele sofreu um acidente no meio de uma tempestade de neve e ele foi resgatado pela sua fã número 1. E essa sua fã número 1 é obcecada pela coleção de livros que ele escreve, que é sobre uma personagem chamada Misery. E a gente vai ver o que vai acontecer, porque parece que essa fã número 1 dele, a Anne, ela é um pouco maluca. E parece que vai deixar ele preso na casa, então eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, porque parece que o livro todo passa só em um único ambiente, que é a casa dela. Então, vamos ver, e vou fazendo esse vlog contando sobre o que eu achei do livro. Oiê, hoje é o dia seguinte. Então, ontem era domingo, eu acabei esquecendo de vlogar mais sobre o livro e também eu fiquei com muito sono, então eu acabei cochilando. Mas isso não significa que o livro não seja bom, é porque eu tava cansada mesmo, porque realmente o livro tá me deixando viciada. E, infelizmente eu não tô conseguindo ler tanto quanto eu queria, porque eu sou CLT, então preciso trabalhar. Mas eu já tô, assim, completamente obcecada e eu quero saber logo o que vai acontecer, porque a gente vai acompanhando, né, o Paul, que ele tá lá preso, não exatamente preso, mas é porque ele realmente não consegue sair, né, do lugar, porque ele tá com as pernas, a gente acha que são quebradas, né, então não sei direito ainda, mas a Misery realmente é uma completa maluca, e a gente fica, né, um pouco preocupada pelo Paul, quer saber o que vai acontecer, e ela tá deixando ele drogado, então é uma situação muito complicada, não sei como que ele vai sair de lá, ainda mais porque ele tá fisicamente muito frágil, né? Então, não sei o que vai acontecer, mas é muito interessante, né, ver esse desenrolar e tudo passa basicamente na casa da Anne e ela realmente é uma maluca, então quero ver o que vai acontecer. Oi, hoje já é quarta-feira. No final eu não consegui gravar muito o vlog durante o dia de semana porque eu tava com muito trabalho. E também não consegui muito ler porque lançou o jogo do Pokémon Pocopa e eu fiquei um pouco focada nisso. Mas eu já tô na página, deixa eu ver aqui, 108 e eu tô gostando muito do livro. Eu leria mais se não fosse o jogo, né, do Pocopia, mas eu realmente tô gostando muito, eu quero muito saber o que vai acontecer, porque parece que as coisas só pioram, e realmente a Anne é uma maluca, e eu quero saber o que vai acontecer, né, com o Paul, que é o autor dos livros que ela gosta, e vamos ver, né, porque realmente só tem os dois personagens, não sei o que poderia acontecer, ele ainda tá meio inválido, então, por isso eu quero muito ver o filme também, porque o problema eu acho só é que eu conheço o filme, nunca assisti, mas eu sei os atores que fizeram, né, o filme, então eu acabo ficando imaginando eles. Eu acho que isso atrapalha um pouco a descrição, mas eu tô gostando bastante do jeito do Stephen King de narrar as coisas. Eu acho que ele narra tudo de uma forma mais direta. Tem alguns detalhes, mas não é aquela coisa extremamente detalhada. E eu gosto do jeito dele de escrever, que realmente é mais focado nas ações do que nessa questão do descritivo, que às vezes acaba ficando exagerado dependendo do tipo do autor. Então, eu tô curiosa para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e vamos ver se eu consigo dar uma acelerada, porque o Pokémon Pocopia tá aí e tá aí dividindo a minha atenção, mas tô tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Depois de alguns dias eu finalmente terminei de ler Misery e eu amei o livro. Eu realmente me surpreendi, eu não conhecia a escrita, né, do Stephen King, sempre só ouvi falar muito dele, de vários livros que são realmente famosos, e me surpreendeu muito. E eu escolhi esse livro porque falaram que seria uma boa entrada
e tem essa pegada um pouco mais de thriller, que é algo que eu gosto bastante, então eu resolvi começar por ele. E realmente eu me surpreendi porque o livro passa basicamente em só um cômodo, meio que uma casa, né? Que a gente acompanha o Paul, que ele foi aí preso pela Anne Wilkes, que é basicamente a fã, diz ela, número 1 dele. E aí a gente vai vendo desenrolar a história, o que vai acontecendo, né, com essa dinâmica dos dois. E como realmente o Paul vai sair de lá, porque ele tá debilitado fisicamente, ele sofreu um acidente de carro, então realmente fica essa questão do suspense de como tudo vai acontecer. E pra mim foi uma leitura bem rápida, porque toda hora eu queria saber o que ia acontecer, que você fica nessa pegada, nossa, como que ele vai conseguir sair de lá? E eu gostei muito do jeito que o Stephen King narra o livro, porque parece um filme mesmo, você consegue ver todas as cenas transcorrendo, tudo que o Paul vai pensando, e aí até me faz ficar muito curiosa para ver o filme, para ver como que eles conseguiram traduzir isso, porque muitas vezes a gente fica dentro, né, da cabeça do Paul. Então, não sei se eles fizeram isso de uma forma narrada, tipo em off, com a voz dele, ou se... não sei realmente como eles fizeram, porque tem muita parte disso, e eu acho que dependendo ficaria meio tosco, né? Então eu realmente preciso ver como o filme que vai ser, e até tava pesquisando, e o filme ganhou um Oscar pela performance da Annie, que é feita pela atriz Kathy Bates. Então eu tô bem curiosa, porque realmente eu acho que a atuação dela vai ser a mais difícil, porque ao longo do livro você vai vendo que a mulher é completamente maluca, e até não sei qual que é o diagnóstico dela e tal, mas umas coisas acontecendo que realmente dá pra ver que teve uma pesquisa sobre o assunto para realmente descrever da melhor forma possível o comportamento dela, ou como ela é daquele jeito. E aí as coisas que eu gostei muito e até quero ler outros livros do Stephen King é que realmente parece tudo um livro, o jeito que ele descreve as ações, principalmente, e eu achei que tem um bom balanço entre descrever o ambiente e descrever as ações, porque tem alguns livros que eu acho que os autores pecam um pouco e acabam descrevendo tanto, mas tanto que fica cansativo, sabe? E aí eu achei que o Stephen King é realmente na medida certa, dos detalhes certos para você conseguir imaginar aquela cena na sua cabeça. Outra coisa que eu acho legal é que nesse livro a gente acompanha o Paul, né, que ele é um autor, e a Anne meio que faz ele escrever um livro para ela, porque Paul ele lança um livro sobre uma personagem chamada Misery, que é a personagem principal dos livros dele, e a Anne não gostou do desfecho do último livro da Misery que o Paul escreveu. E basicamente ela vai fazer ele escrever uma outra versão, tanto que é por isso que aparece aqui, né, uma máquina de escrever, porque ele vai usar ela para poder escrever um novo livro. E o que eu achei bem legal é que o Stephen King coloca umas cenas desse livro que o Paul está escrevendo e a gente vai lendo e descobrindo um pouco sobre a Misery, e ao longo do livro a gente vai vendo esse outro livro sendo descrito. E é legal que muda a fonte, meio que como se fosse escrito mesmo por uma máquina de escrever. A gente vê a evolução da Misery, da história, conforme o Paul vai passando pelas coisas que ele vai passando, né, que isso vai mudando, e a gente vê essa mudança, transformação na escrita dele, então eu achei isso bem interessante também. Eu achei legal também o Stephen King como autor, eu acho que ele acaba colocando muita coisa dele dentro do livro, e ele até tem algumas frases, como fala que escrever, na verdade, é um ato de egoísmo do autor, porque o autor acaba... Claro, ele vai escrever para uma plateia, ele quer que as pessoas leiam, mas muitas vezes pode ser uma forma de escapismo, de você escrever sobre coisas da sua imaginação para poder pensar em outras coisas e escapar dos seus problemas, e eu acho que isso acaba entrando muito na vivência do Paul, que mostra que ele tem vários vícios, várias coisas que ele tenta, né, escapar, ele fuma, ele bebe, parece que a escrita é uma forma também de meio que anestesiar ele dos problemas da vida, que até fala que ele se separou da esposa, não parece que tem uma vida social, uma vida particular muito legal, e a escrita acaba sendo nessa forma dele de escapar também. E aí um ponto que eu achei também legal que o Stephen King coloca, que ele tem uma frase que eu até esqueci de acabar marcando aqui, mas que fala que basicamente os livros, eles são escritos de uma forma que você consegue imaginar o que vai acontecer, você sempre consegue sair dessa, mas a vida acaba sendo muito imprevisível, muito mais descontrolada realmente do que um livro quando tem o autor, que ele acaba controlando o que vai acontecer, e no final você não consegue, né, saber o que vai acontecer na vida, tanto quanto um livro, e o que pode ser um pouco desesperador para um autor que é acostumado, né, a controlar a narrativa, a controlar a sua história, e eu acho que isso aparece muito na jornada do Paul, e até o final, né, o que vai acontecendo até o final do livro. E eu achei muito legal, que também é um pouco assustador o jeito que ele descreve a Anne, e parece muito real mesmo, porque ele aborda essa coisa, eu não sei se ela
psicótica, o que acontece, se ela tem depressão também, mas é muito real as formas como ele descreve. Acabou de acabar a bateria da luz que eu tava usando aqui pra gravar, e eu acho que até acabou agora. Vou encerrar de uma forma mais rápida, mas basicamente eu amei Misery, recomendo pra todo mundo. Eu até fiquei surpresa que o livro foi escrito em 87, que foi antes de eu nascer, inclusive, e já tem essa narrativa tão interessante. Claro, tem algumas coisas que a gente vê que é realmente um pouco mais antigo, tipo escrever um livro numa máquina de escrever, mas eu realmente amei o livro, eu quero... E abriu as portas pra mim pra ler outros livros do Stephen King. Então, até se vocês tiverem recomendações de quais próximos livros, fiquei curiosa pra ver esses mais de terror, como o Iluminado, até que é um pouco mais clássico, ou até os mais novos que ele lançou, como o Mr. Mercedes e o Billy Summers. Então, vamos ver qual vai ser o próximo, e eu amei mesmo. Eu recomendo pra todo mundo que já gosta de um thriller. Eu acho que o Stephen King não é à toa que ele é um autor clássico. E é isso, eu recomendo demais o livro. Pra mim foi realmente uma leitura de 5 estrelas. E é isso. No final acabou a bateria de tudo. Espero que tenham gostado desse vídeo mais diferente e até a próxima. Beijo!